A partir de 1882, a situação no bairro londrino de Whitechapel era alarmante. A superpopulação e a falta de oportunidades de trabalho haviam criado um ambiente de constante tensão, onde a pobreza e a insegurança dominavam a vida cotidiana. Nesse contexto, surgiu uma saída que frequentemente se torna o único meio de sobrevivência para muitas mulheres em situação de pobreza e vulnerabilidade: a prostituição. E isso havia se tornado outro grande problema. Para o ano de 1888, estimava-se que mais de 1.200 mulheres exerciam essa profissão na região. Muitas delas nem tinham a tranquilidade de um lar estável, sendo obrigadas a viver, na melhor das hipóteses, em abrigos temporários. Aquelas sem essa sorte acabavam passando as noites nas ruas. Nesse cenário de desproteção e abandono, não chamou a atenção o assassinato de Emma Elizabeth Smith, em abril de 1888. Também não chamou no dia 7 de agosto o de Martha Tabram, mas aos poucos a situação conseguiu acender o alerta. Durante uma madrugada desse mesmo mês, como era habitual fazer todos os dias, o cocheiro britânico Charles Cross estava caminhando para o trabalho. Porém, aquele dia seria totalmente incomum. Ao chegar à rua, então conhecida como Baggs Row, Cross fez uma descoberta estranha. Uma mulher estava deitada na calçada. Imediatamente chamou seu colega Robert Poe e, embora ambos achassem que a jovem podia estar embriagada, decidiram alertar a polícia. Jonas Mizene continuar seu trajeto. O que nenhum dos homens sabia era que estavam diante do começo de um pesadelo que muito em breve tingiria de horror as noites de Whitechapel. Mas não vamos nos adiantar. Qual é o enigma por trás da identidade desse assassino? É verdade que todas as suas vítimas foram mulheres e prostitutas, ou houve mais alguém? Ele realmente enviava cartas? Essas cartas eram autênticas? Apareceu algum dado novo sobre sua identidade em 2025? Bem, para responder a essas e outras perguntas, vamos voltar até o dia 31 de agosto de 1888, o dia em que Jack, o estripador, começou a atacar. Se vocês tiverem interesse em saber mais sobre esse tipo de caso, de assassinos e tudo mais, convido vocês a comentar aqui embaixo. Escrevam a palavra crime, e se tiver mais de 200 pessoas comentando crime, vamos preparar outro especial sobre algum assassino conhecido, fazendo um documentário sobre toda a sua história. E também convido vocês a deixar sugestões sobre possíveis temas aqui no canal. Vamos começar! Em meados do século XIX, especialmente a partir de 1882, a alta densidade populacional em várias regiões britânicas era causada por dois fatores principais. Em primeiro lugar, o constante fluxo de imigrantes irlandeses e, em segundo, a chegada dos refugiados judeus provenientes do leste europeu e da Rússia imperial. Essa situação afetou negativamente tanto a disponibilidade de emprego quanto a qualidade de vida, provocando o crescimento da classe baixa e transformando Whitechapel em um bairro miserável com superlotação extrema. A proliferação do alcoolismo, da prostituição, do desemprego, da pobreza, dos crimes e da violência se tornaram então algo comum. Imigrantes, trabalhadores temporários, famílias, mulheres sozinhas e criminosos conviviam amontoados em moradias precárias, cortiços e casas de trabalho superlotadas, em uma região marcada pela miséria, marginalidade e crime. Um crime que, além disso, não era combatido de forma eficaz. A polícia, com poucos recursos e métodos pouco eficazes, tinha dificuldade para manter a ordem. Dessa forma, várias ruas estavam praticamente fora de controle. Como fica claro, Whitechapel era naquela época o lar de milhares de pessoas que lutavam diariamente para sobreviver em condições extremamente difíceis. O bairro havia começado assim a ganhar uma fama péssima, uma que escandalizava as classes médias. Sua má reputação se devia não apenas aos já mencionados altos níveis de pobreza e criminalidade, mas também aos distúrbios sociais e à presença de moradores com atitudes marcadamente discriminatórias. E é que a chegada massiva de estrangeiros também havia gerado tensões com a população local, provocando episódios de racismo e antissemitismo que, por sua vez, causavam confrontos frequentes. A bomba que parecia prestes a explodir explodiu na mídia, embora não pelos motivos que se poderia esperar, mas sim por uma série de assassinatos brutais e macabros.
Às 13h40 da madrugada do dia 31 de agosto de 1888, o cocheiro Charles Cross encontrou, na calçada da rua Bax Row, o corpo de uma mulher, Mary Ann Nichols. Junto com um colega, avisaram imediatamente a polícia. Cross foi interrogado mais tarde e excluído como possível culpado. Nem ele nem seu companheiro mencionaram sangue na cena. Mas quando o agente Misson chegou, uma inquietante poça vermelha havia se formado ao redor do pescoço da garota. Nichols tinha 2 cortes profundos na garganta. Além disso, seu abdômen havia sido parcialmente aberto com um corte em zigue-zague. Como se não bastasse, ela tinha múltiplas incisões adicionais feitas com a mesma faca. Nenhum dos cocheiros mencionou ter visto ou ouvido outra pessoa na rua Back Row que não tinha saídas laterais. Mas o mistério não pararia por aí. Apenas alguns dias depois, o horror se repetiria. No dia 8 de setembro, desta vez às 6 da manhã, o cadáver de Annie Chapman foi encontrado perto da entrada do pátio interno da rua Hembury, em Spitalfields. De forma semelhante ao caso de Nichols, o corpo da mulher apresentava 2 cortes na garganta. Desta vez, o assassino demonstrou uma brutalidade ainda mais aterrorizante. O abdômen de Chapman foi totalmente aberto, com os intestinos postos sobre um dos ombros. O útero da jovem havia sido retirado. Paralelamente, a polícia começou a receber cartas inquietantes. Nessas cartas, o suposto responsável pelos assassinatos zombava das investigações e ameaçava continuar matando mulheres. Uma dessas cartas estava assinada com o apelido pelo qual o macabro criminoso ficaria conhecido, dali em diante, e com o qual mais tarde também entraria para a história: Jack, o Estripador. À 1 da manhã do dia 30 de setembro, o corpo de Elizabeth Stride foi encontrado na rua então conhecida como Detfields Yard, com um corte no lado esquerdo do pescoço. 45 minutos depois, Catherine Eddowes seria encontrada na Mitre Square com outro corte profundo na garganta, tornando-se assim a 4ª vítima. Aparentemente, o sanguinário feminicida quis replicar um de seus crimes anteriores desta vez. Eddowes, assim como Chapman, teve seus órgãos internos removidos através de uma incisão vertical no abdômen. Seus intestinos também estavam sobre um ombro, além do rim esquerdo e grande parte do útero terem sido retirados. No entanto, a cena assustadora incluía um detalhe adicional. O rosto da mulher também havia sido mutilado com uma faca. No dia 9 de novembro, a última vítima se uniria à trágica lista. Mary Jane Kelly foi encontrada às 10h45 da manhã em seu quarto na Miller's Court, Spitalfields. Novamente, o cadáver tinha o corte característico na garganta, embora desta vez fosse tão profundo que chegava até a espinha dorsal. Além disso, o rosto da mulher estava totalmente desfigurado e seu corpo apresentava uma mutilação ainda mais cruel que as vítimas anteriores. Todos os órgãos abdominais e o coração haviam sido retirados. Essa série de assassinatos ficou conhecida na história como Canonical Five, ou os 5 assassinatos canônicos, e Kelly foi então considerada a última vítima do assassino, embora extraoficialmente não tenham sido as únicas vítimas atribuídas a esse assassino. E assim nossa história volta ao início. Entre dezembro de 1888 e fevereiro de 1891, a polícia de Whitechapel encontrou outros 4 cadáveres de mulheres assassinadas com graus incomuns de violência. A primeira, Rose Millett, foi encontrada estrangulada. Alice Mackenzie, por sua vez, apresentava um corte profundo na artéria carótida esquerda, junto com múltiplas contusões e lacerações superficiais. O torso da vítima seguinte, cuja identidade nunca foi determinada, foi encontrado na rua Pinchin, debaixo de um arco ferroviário. O corpo de Frances Coles também foi encontrado debaixo de um arco ferroviário, embora desta vez na rua Swallow Gardens. E exceto por uma incisão profunda na garganta, o cadáver permanecia intacto. Frances Coles se tornou assim a última das 11 mulheres associadas ao caso de Whitechapel. Uma série de investigações policiais sobre os brutais assassinatos de mulheres ocorridos nesse bairro. Os 2 primeiros casos desse arquivo foram os já mencionados casos de Emma Elizabeth Smith e Martha Tabram. A primeira, brutalmente atacada e violentada com um objeto contundente inserido em sua vagina, e a segunda, assassinada com 39 facadas. Na garganta, nos pulmões, no coração, no fígado, no baço, no estômago, no abdômen,
nos seios e nos genitais. Claro, todos esses crimes foram em algum momento atribuídos a Jack, o estripador, mas a polícia só o relacionou oficialmente com os já descritos como canônicos e descartou que os outros 6 tenham sido cometidos por ele. Na maioria dos casos, pela incompatibilidade no padrão dos ferimentos. No entanto, a opinião pública atribuiu a ele esse e outros assassinatos também. Como o caso de Ferry Fair, ocorrido em 1888, onde uma mulher não identificada foi teoricamente encontrada perto da Commercial Road, com uma estaca cravada em seu abdômen. Em alguns casos, as vítimas sobreviviam aos alegados ataques do estripador. Como foi o caso da viúva Annie Milgood, internada no hospital de Whitechapel Warehouse, com múltiplos cortes nas pernas e na parte inferior do tronco. Ela informou que o ataque foi realizado por um homem desconhecido armado com uma navalha. Milgood recebeu alta e acabou falecendo no mês seguinte, embora dessa vez não como consequência de um ataque, mas por causas naturais. Outras possíveis vítimas pré-canônicas incluem Ada Wilson, uma jovem costureira que teria sobrevivido a 2 facadas no pescoço por um homem exigindo dinheiro. E Annie Farmer, uma mulher que morava na mesma pensão que Martha Tabram e que apareceu com um corte superficial na garganta. Suspeitou-se que esse corte, na verdade, foi auto-infligido. Por outro lado, a descoberta de um torso de mulher no porão de uma nova sede da Polícia Metropolitana que estava em construção deu margem para o surgimento de um novo assassino em série, apelidado de Assassino dos Torsos. Tanto esse caso quanto os outros 2 e o já mencionado caso da Rua Pinchim, incluído no dossiê de Whitechapel, foram atribuídos a esse criminoso em particular. Apesar de seu modus operandi ser distinto de Jack, o estripador, levando a polícia a descartar uma conexão, alguns defendiam que era o mesmo assassino. As crianças também não estiveram a salvo nesse período. O corpo de John Gale, de 7 anos, foi encontrado com horríveis mutilações, as pernas cortadas, o abdômen aberto e os intestinos parcialmente extraídos. O coração, junto com uma orelha, haviam desaparecido. Neste caso, as semelhanças com os crimes de Jack, o estripador, levaram a imprensa a especular sobre a possibilidade de ele estar por trás desse ato macabro. E a mesma imprensa voltou a comparar um assassinato com os perpetrados pelo estripador. Carrie Brown foi encontrada estrangulada com suas roupas e seu cadáver tinha um garfo cravado na virilha. Além disso, ela apresentava cortes superficiais nas pernas e nas costas. Um de seus ovários foi encontrado sobre a cama. Desde o início dos crimes, a investigação policial foi ineficaz, o que impediu identificar o culpado por trás de todos esses ataques. No entanto, havia uma longa lista de suspeitos. Devido à investigação policial ineficaz, a falta de provas forenses e as inúmeras contradições entre as fontes. Esclarecer a identidade de Jack, o estripador, provou-se quase impossível. Mas isso não impediu que surgissem diversas hipóteses. Uma das mais difundidas colocava o monstro, por mais irreal que pudesse parecer, na pele de um indivíduo comum. Um morava em Whitechapel com um emprego comum e estável. A teoria baseava-se nisso. Os crimes foram cometidos em ruas próximas umas das outras durante fins de semana e feriados. Também se especulou que o responsável pudesse ser um homem culto e de classe alta, possivelmente um médico ou aristocrata. No entanto, essas suposições podem ter sido baseadas em estereótipos culturais, como o medo de médicos, a desconfiança na ciência ou a percepção da exploração dos ricos sobre os pobres. Suspeitou-se de açougueiros, de funcionários de matadouros e, novamente, de cirurgiões e médicos, devido à precisão e à natureza das mutilações realizadas. Mas o médico legista Thomas Bond, responsável por analisar os cadáveres, descartou completamente a teoria de que o assassino possuía conhecimentos científicos ou anatômicos, ou que tivesse o domínio técnico de um açougueiro. Em vez disso, sugeriu que o responsável pelos crimes era uma pessoa solitária, com sexualidade excessiva e ataques maníacos. E naquele momento, numerosos cidadãos foram identificados, examinados cuidadosamente e, em alguns casos, descartados da investigação. Após os assassinatos de Stride e Eddowes, o desesperado comissário da polícia da cidade ofereceu uma recompensa de 500 libras pela captura do assassino. Mais de 2.000 pessoas foram entrevistadas,
Mais de 300 foram investigadas e 800 indivíduos foram detidos, sendo que mais de 100 foram considerados suspeitos de serem Jack, o estripador. Mas vamos focar em alguns específicos que conseguiram ser os mais convincentes. Entre os principais suspeitos destacou-se Aaron Kosminski, um barbeiro polonês que era considerado louco. Ao analisar em 2014 o DNA mitocondrial presente em um chale encontrado na cena do crime de Catherine Eddowes, os resultados mostraram indícios genéticos que poderiam esclarecer o caso. Para isso, foi solicitada a ajuda de um genealogista que conseguiu rastrear uma descendente de terceira geração de Kosminski, Karen Miller. A mulher aceitou fornecer seu DNA para determinar sua ligação com as manchas encontradas no chale, e os resultados mostraram claras coincidências genéticas. A polícia da época também havia mantido o barbeiro sob vigilância, afirmando em relatórios confidenciais que o homem tinha fortes tendências homicidas e sentia um grande ódio pelas mulheres, especialmente se fossem prostitutas. Como se não bastasse, o suspeito havia sido identificado na época por uma testemunha, que mais tarde acabou se retratando misteriosamente. Kosminski, além disso, terminou seus dias internado em um manicômio após sofrer um colapso provocado pela esquizofrenia. Embora os estudos parecessem finalmente revelar o mistério, a realidade é que foram recebidos com ceticismo por alguns especialistas em genética, que questionaram a validade das provas. Outro suspeito relevante foi Montague John, um advogado de classe alta que tirou a própria vida pouco depois dos assassinatos. Muitos, devido à coincidência temporal entre sua morte e o fim dos crimes, o consideraram culpado. O pintor britânico Walter Sicker foi outro suspeito de destaque na lista. A escritora Patricia Cornwell sugeriu que o homem poderia ter sido o estripador, baseando-se em suas pinturas em certos traços psicopáticos e em uma coincidência de DNA mitocondrial. Novamente, como no caso de Kosminski, a metodologia científica empregada por aqueles que defenderam essa teoria também foi alvo de críticas. E é que, embora tenha havido concordância entre uma carta enviada pela esposa do artista e outra assinada pelo famoso assassino, o fato é que até 10% da população compartilha esse tipo de DNA. Entre os principais suspeitos também estava John Lederapron Pizer, um sapateiro judeu conhecido por suas frequentes disputas com prostitutas e por ter intimidado mulheres com uma faca. Embora, para sua sorte, ele tivesse álibis consistentes. No campo das teorias da conspiração, Alberto Vitor, duque de Clarence e neto da rainha Vitória, foi implicado em uma conspiração orquestrada pela Casa Real? William Gould, médico da rainha, teria participado dos assassinatos para proteger interesses dos poderosos. O duque, segundo essa hipótese, teria engravidado uma prostituta. As amigas, ao descobrirem, teriam tentado chantagear a família para esconder o segredo. Por esse motivo, teriam decidido assassiná-las, atribuindo depois os crimes à figura fictícia de Jack, o estripador. O fato é que, ao longo dos anos, entre os suspeitos propostos, foram incluídos quase todos aqueles que tinham alguma conexão, por mais remota que fosse com o caso. Foram mencionados vários nomes célebres que nunca foram considerados na investigação policial, como o príncipe Alberto, Victor e até mesmo o escritor Lewis Carroll, autor de Alice, no País das Maravilhas. Diversas teorias surgiram sobre a real identidade e ocupação de Jack, o estripador. Mas as autoridades nunca conseguiram chegar a um acordo sobre nenhuma delas. E muitos especialistas de diferentes áreas desacreditaram a maioria delas. Como se não bastasse, o fato é que o material disponível para as análises foi tão manipulado ao longo dos anos e ficou tão contaminado que não é capaz de oferecer resultados relevantes até hoje. Essas análises se basearam no famoso chale e em outros objetos que se tornaram icônicos nesse caso, como, por exemplo, as cartas que ele enviava à imprensa. Uma carta datada. O dia 27 de setembro de 1888 marcou o início de uma perversa série de correspondências. Na carta, Dear Boss ou querido chefe, o remetente não só assumia a autoria dos crimes cometidos por Jack, o estripador, como também zombava das autoridades. Sou contra as prostitutas e não vou parar de estripá-las até que me peguem, afirmava. E prometia, de forma assustadora, continuar com seu trabalho, avisando ainda que cortaria as orelhas das mulheres.
No começo, foi considerado uma farsa, mas a descoberta do cadáver de Eddowes 3 dias depois mudaria esse julgamento. Sua orelha, assim como havia sido antecipado na carta, estava cortada. As cartas então começaram a ganhar relevância. No dia 1º de outubro, a carta Saucy Jack chegaria à agência. Nela, o remetente prometia um evento duplo. Nesse mesmo dia, encontraram a já mencionada Eddowes e Elizabeth Stride, uma mulher assassinada em um beco próximo. Desta vez, a carta foi enviada 24 horas após as mortes. Portanto, embora mencionasse certos detalhes que não haviam sido revelados pela imprensa, não foi tão impactante quanto sua antecessora. E falando da imprensa, os crimes de Jack, o Estripador, receberam uma cobertura midiática nunca antes vista. Isso foi negativo em vários aspectos. Devido à falta de detalhes sobre as investigações policiais, alguns meios de comunicação começaram a publicar notícias pouco verídicas. Isso gerou descrições fictícias do assassino e, conforme esses relatos equivocados se propagavam, surgiram suposições baseadas nas declarações dadas aos jornalistas. A confusão gerada atrapalhou as investigações policiais. 16 de outubro de 1888. Chegou a terceira carta significativa from Hell, e esta não só incluía uma mensagem inquietante, mas também um acréscimo sinistro. Metade de um rim humano, supostamente extraído de Catherine Eddowes. O autor, segundo afirmava, havia comido a outra metade. Exames médicos confirmaram que o órgão era humano, do lado esquerdo de uma vítima com idade semelhante à de Eddowes. No entanto, não puderam determinar nenhuma outra característica. Durante a investigação, as autoridades receberam mais de 700 cartas atribuídas a Jack, o Estripador, embora muitas tenham sido consideradas falsificações. E nisso eles não se enganaram, porque em 1931, o jornalista Fred Bass admitiu ter escrito algumas delas com a intenção de manter o interesse no caso e, assim, aumentar as vendas de jornais. Mais recentemente, análises linguísticas apoiaram a teoria de um único autor por trás dessas cartas, embora não necessariamente fosse o verdadeiro assassino. Com o tempo, a figura de Jack, o Estripador, transcendeu. Os crimes atrozes cometidos em Whitechapel se transformaram em um ícone da cultura popular. O mistério que envolve Jack, o Estripador, conseguiu inspirar inúmeros livros, filmes, músicas, séries e obras de todo tipo. Inclusive, sua imagem, representada como uma entidade fantasmagórica ou monstruosa, rapidamente se transformou em um conceito para assustar crianças travessas. Jack foi retratado de diversas maneiras ao longo do tempo, como um homem comum e enigmático que atacava vítimas desavisadas. Como um nobre simbolizando a aristocracia exploradora, e mais tarde ele foi fundido com elementos clássicos do terror, como a capa do Drácula ou a obsessão do Dr. Frankenstein pela coleta de órgãos. O mito de Jack, o Estripador, se misturou com vários gêneros literários, desde as histórias de Sherlock Holmes, onde o famoso detetive inglês se encarregou de capturá-lo, até o terror erótico japonês. O Estripador se tornou um dos criminosos reais mais retratados em romances e publicações de todos os tempos. Entre elas, algumas controversas, como a Popular Jack, o Estripador, a Solução Final, de Stephen Knight, que apresentaram teorias como a já mencionada conspiração real. O assassino chegou até mesmo a aparecer em mangás e animes. Nas telonas, alguns dos filmes mais conhecidos sobre o criminoso incluem Jack, o Estripador, a Study in Terror do Inferno, inspirada na premiada graphic novel de Alan Moore, e a alemã Die Wax Depardieu. O medo e o fascínio gerados pela figura de um assassino, cujos crimes parecem ser perfeitos, têm cativado a imaginação de gerações, transformando-o em um ícone popular do macabro, um ícone popular cuja identidade continua sendo um enigma, um ícone cujos tentáculos continuam se estendendo até os dias de hoje. Em 2025, a investigação sobre o DNA encontrado no Chale foi retomada, com a colaboração de mais descendentes de Kosminski. Foram coletadas amostras de DNA de cada um deles, e os resultados, embora se diga que já apresentaram uma coincidência de 100%, ainda estão em análise na data de publicação deste vídeo, aguardando confirmação legal definitiva. Será que algum dia conheceremos a resposta para uma pergunta que se estendeu até as nossas décadas? Será que algum dia saberemos quem esteve por trás da figura de Jack, o Estripador,
Ou será que seu nome está destinado a se perder para sempre na névoa dos pesadelos? Por hoje é isso. Espero que tenham se interessado pela história do dia. Deixarei alguns vídeos para continuarem maratonando. E lembrem-se, se quiserem mais vídeos desse estilo, mais histórias de crimes e tudo mais, escrevam a palavra crime aqui embaixo. E vamos preparar mais alguma história, mais algum documentário, e também vamos ler as sugestões de vocês sobre qual personagem querem que a gente fale. Com isso, me despeço. Sou Magno Mephisto e este foi o Dia Que...